A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCBC Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmão, vamos abordar o vídeo hoje, irmão, referente a uma notícia em que gerou muita polêmica aí ultimamente nas redes sociais, mídia em geral. Irmãos, é referente nosso presidente Jair Bolsonaro e o apresentador do SBT, dono do SBT, Silvio Santos, né, irmãos? Mas antes de começar este vídeo, quero deixar bem claro em que este vídeo foi feito não para fazer campanha nem para falar, né, de pessoas famosas, e sim para mostrar a reportagem que tem a ver com Bíblia, tem a ver com a palavra de Deus, né? E que, irmãos, veja bem, hoje aonde proclamar o nome de Jesus, irmãos, é muito bom demais. Proclamar as partes da Bíblia é bom demais, irmãos. Porque na situação em que nós estamos, deste país, deste mundo, quanto mais nós ouvir coisas da Bíblia, coisas que vêm falando da palavra de Deus, melhor, irmãos. A Bíblia na nossa cabeça, irmãos. E por isso em que eu estou fazendo este vídeo para falar esta reportagem em que aparece o Jair Bolsonaro e o Silvio Santos. Aí vamos ver por que essa reportagem e por que tem a ver os dois aí sobre a Bíblia. Vamos ver a reportagem? Eu vou começar assim. SBT veicula trecho da Bíblia que diz para não criticar o governo. A emissora afirmou que está promovendo iniciativa para veicular 106 versões com capítulos e versículos da Bíblia. Isso é muito bom, irmãos. Muito bom. Eu creio que nenhuma emissora, né, fazeria isso. Nem mesmo a emissora, né, que tem por seu dono tem uma instituição religiosa, né, faria isso todo programa que passar, né? Isso é para todos ouvirem. Se está colocando a palavra de Deus aqui para todos ouvirem, né, o que diz a Bíblia. E essa reportagem diz bem assim o início. O SBT iniciou uma campanha em seus intervalos para veicular diversos versículos da Bíblia com mensagens variadas a seus telespectadores. Uma delas, na última semana, teve bastante repercussão nas redes sociais. No texto retirado de Eclesiastes, sabe o livro de Eclesiastes, irmãos? Eclesiastes 10, 20. Se você for ler esse texto, essa parte, esse versículo, você vai procurar na Bíblia e ele vai estar mudado. Ele vai estar mudado. Por isso tem muitas pessoas nessa reportagem que estão perguntando. Nem na Bíblia católica tem esse texto. Muitas pessoas não perceberam ainda o porquê está diferente. Olha o que diz esse versículo. Eclesiastes, né? 10, capítulo 20. Capítulo 20. Olha só. Vou ler aqui. Não critique o governo mesmo em pensamento, e não critique o homem rico nem mesmo dentro do seu próprio quarto, pois um passarinho poderia ir contar a ele o que você disse. Diz o trecho, né? Tá aqui a foto atrás de uma parte que apareceu na hora do comercial, né? Que foi vinculado no SBT. Mas, irmãos, o Silvio Santos, ele até acabou aqui levando para um outro lado este versículo. Usando esse versículo, ele vai colocar todas as versões, né?
mas usando esse versículo como a parte, é o que a gente sempre diz, a parte material. E Bíblia, a gente traduz, ou vamos dizer, discerne, melhor a palavra dizendo é discernir, para a parte espiritual, porque Bíblia não é um livro de autoajuda, né? Não é o manual, é o manual do crente, de quem vive pelo Espírito, quem está ali, quer saber as coisas de Deus, os mistérios. Mas para a parte material, não é um livro de autoajuda. Então eu procuraria aqueles livros de autoajuda como, né, Progredir na Vida, né, que muitos fazem isso. O Silvio Santos, ele falou assim: conhecido como apoiador do presidente Jair Bolsonaro, o dono do SBT, Silvio Santos, já falou em outros momentos sobre não se colocar contra o governo federal. Em dezembro do ano passado, em um comunicado feito a seus funcionários, Silvio classificou o governo como seu patrão. Até aí, tudo bem. Porque se a concessão da emissora dele está na mão do governo, ele não é nada besta, vai contra o governo, né? Ele tem que dançar conforme a carruagem, né? Ter as suas matérias, suas reportagens, mas sem agredir, né? Sem agredir ali aquele governo. Porque senão já sabe, né? O que está acontecendo com a outra emissora aí que talvez em 2022 não possa, né? Mas vamos continuar. A minha concessão de televisão pertence ao governo federal e eu jamais me colocaria contra qualquer decisão do meu patrão, que é o dono da minha concessão. Nunca acreditei que o empregado ficasse contra o dono. Ou ele aceita a opinião do chefe, ou então arranja outro emprego, né? Procurado pela Folha São Paulo, a emissora informou que a veiculação dos seus versículos bíblicos não se trata de um comercial, logicamente, né? Mas de uma iniciativa para veicular 106 versões com capítulos e versículos da Bíblia. Até aí, nessa parte dele colocar os capítulos da Bíblia, está escrito na própria Bíblia que o Evangelho tem que chegar aos 4 cantos da terra, seja lá por onde for. Agora a gente vê uma emissora, né, colocando versículos de Bíblia, falando de Deus, um presidente falando de Deus, não sendo contra, né, porque a gente pode dar graças a Deus, primeiramente a Deus, né, e se Deus permitir também, fazer o quê? E que nós temos o chefe do país, né, o chefe do país que nesses termos, essa preocupação de fechamento de igreja, esses termos de perseguir a igreja de Cristo, nós não temos. Diferente em outros países por aí que a gente sabe, que é proclamar a palavra de Deus, evangelizar é proibido. E nós aqui temos um país abençoado, um país laico, irmãos. Tem diversas crenças, né? E uma boa, irmãos. Eu mesmo na minha procurei saber aqui, numa boa. Glória a Deus, está colocando versículos bíblicos, ainda mais começando por qual? Eclesiastes é o que diz. Olha só, vê como que o Silvio Santos entende das coisas. O momento em que nós estamos passando aqui na Terra está em Eclesiastes, né? Só que ele começou com uma outra versão, por isso que está dando o que falar aí, porque tem pessoas... Vou colocar só o nome dessa pessoa, Raquel. Ela disse que quem estuda a Bíblia sabe. E tem o Gilvan que pergunta: que Bíblia é essa? Qual a versão? Aí tem o Carlos que fala assim: tem na Católica e na Almeida, corrigida, fiel. Eclesiastes 10:20. Quer dizer, corrigida quer dizer com outra linguagem, Almeida, né? Com outra linguagem, quer dizer, uma linguagem mais atual, né? Porque a linguagem da Bíblia era a linguagem daqueles tempos, né? Mas agora é a linguagem atual, por isso que aparece outras palavras aí que você fala: poxa, mas eu vou procurar na Bíblia, não tem essa parte, né? Vamos para uma outra matéria aqui, vamos ver. Aí tem o Eli. Amei
essa decisão do Silvio Santos de colocar versículos bíblicos no próximo dos comerciais. Logicamente que não é não está misturando as coisas, né? O Carlos, é um tipo de exortação para os que são cristãos. Quem não é cristão, tais palavras não são nada. Não, às vezes quem não são cristão vai praticamente não ler a Bíblia, mas vai saber, vai ter curiosidade. Poxa, essa palavra tem na Bíblia, essa parte. Poxa, que palavra bonita. Não. Muitas pessoas pensam assim, que não vai ligar, que vai olhar ali, poxa, mas para que isso? Mas tem muitos que querem a palavra de Deus, né? Vão pesquisar, porque já diz ali, Eclesiastes 10:20. Olha, aqui teve um outro que deve ser o do contra. Eu vou nem ler esse comentário, porque tudo que se faz para o bem, né? Para levar o evangelho, para levar alguma parte bíblica para todos, sempre tem um do contra, né? Esse daí. E essa parte bíblica, irmãos, eu procurei, que o Silvio Santos colocou na tela, tá aí atrás, né? Eclesiastes 10, capítulo 20, versículo 20. Não critique o governo nem mesmo em pensamento, e não critique o homem rico, nem mesmo dentro do seu próprio quarto, pois um passarinho poderia ir contar a ele o que você disse. Aí eu procurei, e realmente, na Bíblia comum, né, e que nós sempre vamos ler, está escrito assim, olha só. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoeis ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoais ao rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e os que têm asas dariam notícia do seu assunto. Quer dizer, mais ou menos eles falaram, mas traduzindo para a atualidade. Maldições, pensamento maldições ao rei. O rei era governo na época, e não critica o governo. Nem tampouco o mais interior da tua recâmara. Recâmara é onde, do próprio quarto, onde deita, né? Só a palavra rico que aparece nos dois. Porque as aves dos céus, já falou que era um passarinho, que é aves, podia ser um urubu, podia ser, né, o que voa, né? Levariam a voz, poderiam contar a eles, né? Quer dizer, esses dois versículos diz a mesma coisa, mas um mais atualizado, né? E o outro de antigamente. Só que o de antigamente, irmãos, já era uma parte para naquela época, né? Naquela época dizia isso. E nós, quando vamos ler a Bíblia, lendo este versículo naquela época, nós traduzimos muito bem. E é interessante, porque hoje eles atualizaram a Bíblia com as palavras mais próprias, né? Mais assim, da atualidade. Mas veja bem, não amaldiçoei o rei, era governo, mas só que agora eles colocam governo. Muitos não vão levar para a parte espiritual, vão levar para a parte material, como o Silvio Santos levou. Não critique o governo. O governo quem é a atualidade? O Jair Bolsonaro. Mas mesmo assim, veja bem, mesmo assim, vocês já ouviram falar alguma coisa de mal do apresentador Silvio Santos? Alguém tem alguma coisa, vocês já ouviram falar por aí alguma coisa ruim desse empresário? Creio que não. Todo mundo gosta, todo mundo não tem nada de falar. Pelos que os funcionários falam, um ótimo patrão, uma ótima pessoa, trata bem todo mundo. É um apresentador que está de infâncias aí, né? Começou no Domingo do Parque, foi indo, né? Hoje está impossibilitado de gravar, as filhas que tomaram conta da emissora, mas é uma pessoa que, se amanhã falecer, o Brasil praticamente para tudo. Que é uma pessoa famosa e uma pessoa que nunca fez mal, mesmo que eu saiba, nunca fez mal a ninguém, né? E é uma pessoa inteligente, além disso é inteligente. Por quê? Ele é inteligente. Ele vai contra, como ele diz aí,
o governo que manda na concessão da emissora dele. A pessoa hoje em dia, irmãos, tem que ser... Ele levou já para a parte material, né? Ele levou essa parte para a parte material. Logicamente, se fosse para nós ler essa parte, a gente ia levar para a parte espiritual, mas sendo que também serviria um pouco para a parte material. Porque a espiritual, a material tem que andar junto com a espiritual. Você vai amaldiçoar uma pessoa em que você vê que você depende de trabalhar para ela, você depende dela, automaticamente, não ela sendo sua patroa, mas você depende dela para você se manter. Isto mesmo. Eu vou dar um exemplo desta parte para vocês entenderem. Isso eu vou dizer para a parte material, né? Mas na parte espiritual, muitos levam essa parte como não amaldiçoar ninguém. Por quê? Um passarinho pode contar o que quer dizer. Nada fica encoberto debaixo do sol. Um dia vem à tona. E um dia você pode colher o que plantou, né? Mas veja bem, essa parte material, por isso que nunca critique, nunca amaldiçoa, nunca fale mal. Numa empresa, em um banco, isso é fato, viu, irmão? É verídico, isso daí não é conto, não. Eu estava conversando com uma gerente, a empresa tinha conta lá e sempre quando eu ia, a gerente, quando eu deixava o pagamento, a gerente me chamava, a gente ficava conversando e a gerente me contou que tinha uma moça que trabalhava na limpeza naquele banco. E diz que os irmãos sabem, né? Que em banco, em qualquer lugar, às vezes a pessoa não acerta o lixo, né? Amassa o papel, joga, não vai ficar olhando bem dentro do lixo e jogar. E a gerente amassava os papéis e foi jogando. Tinha algum papel velho assim, ela ia jogando e conversando no telefone e não percebia em que aqueles papéis estavam no chão, não dentro do lixo. E passou o tempo e aquela empregada ali da firma contratada pegou birra, achou que aquela gerente estava pirraçando ela, humilhando ela. Só que, logicamente, ela não ia tomar satisfação com aquela gerente. Ela não ia, logicamente, ia brigar com a gerente porque a gerente estava jogando papel fora. Se a obrigação dela era tirar aquele lixo da onde estava, no chão, dentro. E ela começou a falar mal daquela gerente, ali para as amigas. E falar, ela tá com birra comigo, ela tá com assim, 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 assim. E teve um dia em que a gerente ficou sabendo, porque sabe como que é? Trabalha em local onde tem bastante gente, o ser humano um entrega o outro, né? Ninguém guarda segredo. E chegou ao ouvido da gerente que ela estava com raiva da gerente, porque achou que a gerente estava pirraçando ela, jogando o lixo fora da lixeira. O qual um dia ela foi limpar com a cara feia, a gerente parou o serviço, deu uma boa tarde para ela, bom dia, boa tarde. Falou, você está com algum problema? Você está com a cara triste? Está com raiva de mim de alguma coisa? A gerente querendo conversar ainda com ela, para explicar a situação. E ela foi, aproveitou, foi bem grossa. Falou, eu estou com raiva de você, porque só porque eu sou faxineira, você joga o lixo no chão e não dentro do vaso, do recipiente aí. Não está escrito lixo aqui, o saquinho, eu forro o saquinho. E a gerente chegou para ela, bem humilde, e falou, você me desculpa. Eu vou solucionar esse problema. Eu vou solucionar esse problema para você. Você nunca mais vai pegar papel no chão. E ela ficou ali meio, né, querendo desculpar, não querendo. Aí o que acontece? No outro dia estava lá. Troca de faxineira, empregado, outro empregado. Aí o que aconteceu? Aí ela foi chorando falar com a gerente. Por que você fez isso comigo? Agora, ontem eu só pedi perdão para mim, desculpa. Olha só, uma gerente pedir perdão. Uma coisa, nem humilhou ela, só jogou lixo fora. Ela falou assim, você sabe o que é, moça?
é que às vezes as pessoas não são inteligentes o máximo. Você era para pegar minha confiança. Você era para pedir ajuda, estudar, mudar de emprego, melhorar na vida. E às vezes a pessoa, ele mesmo tira as coisas da mão dele, as bênçãos. Porque se estava o lixo no chão, se estava sujo, porque tinha emprego. Se estava o lixo dentro ali do local, porque tinha serviço para ela. E era o que ela fazia. Né? Mas ela foi falar o quê? Mal de quem? De quem praticamente era patrão dela, que podia mandar ela embora ou não. E o que aconteceu? Ela reclamou, né? Logicamente, se ela chegasse e falasse para a gerente, ó, a senhora está jogando fora, a gente ia falar isso para ela, mas não é o teu serviço fazer isso? Eu não vou ficar aqui, jogo, cai fora do lixo, eu vou lá e põe dentro do lixo, porque você tem que pegar dentro do saco, você tem que ter um trabalho de pegar aquele lixo limpo, que é só papel, né, sujeira nem nada, colocar dentro, amarrar o saco e levar e colocar o saco, já que você teria que virar, tirar o saco, já colocava o que estava ali dentro sem reclamar. Não quer fazer serviço? Procura um outro serviço, estude, né? O que aconteceu? Não teve reversão, não voltou. Aí a gerente falou para mim, olha, às vezes as pessoas, a oportunidade que elas têm, para por aí. Ela mesmo tira a bênção dela. E é isso mesmo, irmão. O Silvio Santos é inteligente. É inteligente, porque vai contra o governo, não pode ir contra o governo. Mas, mediante isso tudo, irmão, vamos pegar a parte boa desse vídeo, irmãos. Quero que a Irmandade reflita e fale aí nos comentários o que vocês acharam. É bom ou não é bom colocar as partes bíblicas, ainda mais de Eclesiastes, né? Eclesiastes tem aquela parte muito linda de Eclesiastes 3, de Eclesiastes 11, e essas partes em que colocou esses versículos bíblicos. Logicamente que a emissora não vai colocar o versículo pelo que está colocando, são as versões da Bíblia. Ele começou pela versão atualizada e a linguagem nova que todos podem entender. Logicamente ele deve colocar, que são muitos versículos também, né? Ele pode colocar as partes das Bíblias, outros tipos de Bíblia, né? Mas o importante é que ele começou pela parte que estamos passando. Até nisso ele pensou, ele poderia colocar Salmos, né? Gênesis, ele podia colocar qualquer parte do Velho Testamento, do Novo Testamento. Não, mas ele colocou Eclesiastes. Sabe aquela parte? Tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Isto está lá. Sabe aquela parte? Os jovens devem se preparar para a velhice, né? Parte bonita, né? Que debaixo do sol tudo é vaidade. Então esta parte que vão ser passada em formas atualizadas. Não sei se depois vai colocar. Segundo ele disse na reportagem que vai colocar todas as versões bíblicas, né? E eu fui na Bíblia católica e está a mesma coisa. A Bíblia católica tem essa parte antiga ainda, né? Que diz: nem ainda no teu pensamento amaldiçoei o rei, nem tampouco mais interior da tua câmara amaldiçoeis ao rico. Porque as aves dos céus levariam a voz e os que têm asas dariam notícia do assunto que você falar. Isso também é para você refletir. Que tudo que você fala não é segredo. Não é, vou te contar o segredo. Hoje você pode contar um segredo para a pessoa, mas dali a 1 ano, 6 meses, 2 anos, a pessoa, se quiser, quebra aquele segredo, fica com raiva de você, né? Não briga com você e acaba contando, né? Quem nunca guardou um segredo com uma pessoa, de repente a pessoa fica de mal, briga, aí acaba contando tudo. Quer dizer, um dia as aves, né, conta
né, para a pessoa o que as pessoas, né, que as pessoas não sabiam antes. Quem nunca ficou sabendo de uma notícia crítica depois de muito tempo? Às vezes a pessoa passou 1 ano, 2 anos ali sendo seu amigo, sendo uma pessoa sincera, era meu amigo, por esse amigo eu faço tudo, né? E por trás estavam ali falando mal, com fingimento, e você ali achando que era amigo, contando toda a sua vida, contando todo o seu segredo. Às vezes você não contava o segredo para o pai, para a mãe, para o marido, contava para aquela pessoa. E a decepção veio depois que essas aves foram levar para veio trazer para vocês o que a outra pessoa estava falando de vocês. Existe isso também no nosso meio e na população, né? Que o ser humano é falho e bota falho nisso. Tá bom, irmãos? Então, uma reportagem que me enviaram e eu achei legal, irmãos. E quero também a opinião de vocês. É bom ou não é bom essa iniciativa do SBT colocar as mensagens bíblicas para todos? Ler, irmãos. Ler, ouvir. E, por certo, alguns vão aí falar, poxa, eu não sabia que na Bíblia tinha umas palavras tão bonitas assim. Né? Então, tem aquela parte da Bíblia, se não é contra nós, é por nós. Então vamos, né? Vamos aceitar aí, tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus. Peço para a querida Irmandade, comente aí no vídeo o que vocês acharam sobre esta reportagem e também informando que não é nada para falar sobre televisão, para falar sobre famosos, nem para fazer política, né? E nós somos apolíticos, mas o fato de ser apolíticos, nós temos o dever de votar como cidadão e se o presidente está aí, porque a maioria votou nele, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor do Senhor Jesus.